Boa noite. Verificada a presença e havendo número legal, declaro aberta a segunda sessão ordinária deste dia 26 de fevereiro de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, o sangue da justiça clama forte, verás que o vinho deu na voz a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Convido os senhores vereadores a permanecerem em pé por 1 minuto em prol da paz mundial. Convido o vereador Douglas para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estais no céu. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reze ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Encontram-se presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas França Ares Escardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos Moraes Júnior, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e este presidente Sidney Zósimo Vidotti. Iniciando o expediente, solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior, para que proceda a leitura das seguintes atas. Ata da primeira sessão ordinária e ata da terceira sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 11 de fevereiro de 2020. Faz uso da palavra o vereador Fábio Cola de Lima. Senhor presidente, nobres colegas, internautas, visitantes. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura da referida ata, pois todos os vereadores já possuem cópia em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da primeira sessão ordinária, realizada no dia 11 de fevereiro de 2020. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da terceira sessão extraordinária, realizada no dia 11 de fevereiro de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra a vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura dos projetos de lei por terem sido lidos em sessões anteriores. Projeto de lei complementar número 02/2020, projeto de lei número 35/2019 e projeto de lei legislativo número 02/2020. Em discussão, o pedido verbal da vereadora Maria de Fátima. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade o pedido da vereadora Maria de Fátima Lanfredi. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do restante das matérias. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 01/2020, ao excelentíssimo senhor Sidney Zósimo Vidotti, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Solicito a substituição ao projeto de lei número 01/2020, que dispõe sobre a criação de empregos de provimento efetivo no anexo 13 da Lei Complementar número 1701/2005, de 15/6/2005, o qual passará a conter a seguinte redação. Dispõe sobre carga horária suplementar ao cirurgião dentista durante o período de vigência do Programa da Saúde Bucal, para a função adicional que especifica. O Prefeito Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder ao pagamento proporcional ao cirurgião dentista que assumir carga horária suplementar de 20 horas semanais para desempenhar durante o período de vigência do
do Programa da Saúde Bucal, função adicional aos percentuais abaixo. Parágrafo 1º. O cirurgião dentista que assumir carga horária suplementar de 20 horas receberá um valor proporcional à hora de trabalho normal, ou seja, de 100% respectivamente em seu salário. Parágrafo 2º. A quantidade de cirurgião dentista necessário para desempenhar a função referente à carga horária suplementar será fixada pela administração municipal, podendo o servidor efetivo manifestar seu interesse no exercício da atividade, sendo que, caso haja mais candidatos que vagas, serão efetuadas levando em consideração para a escolha o que possui maior tempo de serviço, em seguida o mais idoso, e persistindo o empate por sorteio. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 12 de fevereiro de 2020. Luiz Carlos Moraes, Prefeito Municipal. Ofício precisa também ou não? Precisa do ofício também, substitutivo? Não? É verdade, tá aqui. Vai embora. Ofício GB número 16/2020. Pirangi, 12 de fevereiro de 2020. Assunto: Processo Legislativo, Projeto de Lei Complementar número 01/2020, substitutivo número 01 de 12 de fevereiro de 2020. Senhor Presidente, no uso das prerrogativas que são conferidas ao chefe do Poder Executivo pela Lei Orgânica do Município de Pirangi, dirijo-me a Vossa Excelência para remeter-lhe o incluso substitutivo número 1 desta data, ao projeto de lei complementar número 01/2020, o que faço em conformidade com o que consta nos autos do processo legislativo e de acordo com os fundamentos aqui consignados, bem como nas informações encaminhadas em aditamento deste. Como é de conhecimento dos nobres membros dessa Casa do Povo, o projeto de lei complementar número 01/2020 encontra-se em tramitação legislativa na esfera da Câmara Municipal de Vereadores, após diligências perante as competentes comissões temáticas de vereadores, foi observado que o conteúdo não se coaduna com a real intenção do setor, pois foi proposto apenas a alteração das referências, o que não solucionará o questionamento dos profissionais. Nesse contexto, considerando a conveniência de proceder-se na reformulação das disposições apresentadas até então, de forma a aperfeiçoar a proposição em referência, nesta oportunidade, com adequações no atinente texto legal, este substitutivo. Com efeito, repisando-se o quanto declinado por ocasião da primeira remessa da matéria a esse Poder Legislativo. Com o substitutivo de lei em pauta, dispõe sobre a carga horária suplementar ao cirurgião dentista durante o período de vigência do Programa da Saúde Bucal, função adicional, que especifica, o qual objetiva de forma excepcional remunerar os servidores proporcionalmente à ampliação dos titulares que se dispuserem a executar os atendimentos à população. Dito isto, enfatiza-se que as demais explicações pertinentes e pontuais em relação à proposta em textilha poderão ser detalhadas pelo coordenador da saúde bucal, Davi Durigan, de maneira adicional a este. Outro sim, reitera-se os termos da justificativa apresentada anteriormente a essa egrégia Câmara de Vereadores, solicitando-se o recebimento deste e correspondentes instrumentos próprios com a distribuição às respectivas comissões de vereadores e demais distintos edis com assento nessa Casa de Leis, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações com posterior submissão ao poder plenário, ao seu plenário, para apreciação e votação nos moldes regimentais, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa, solicito a especial
fineza dos senhores vereadores no sentido de ser incluso projeto examinado e votado, com a urgência que o caso requer. Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotto, presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Saúde, Higiene, Assistência e Promoção Social, Educação e Cultura, favorável. Parecer da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento, Finanças, Serviços, Meio Ambiente e Obras Públicas, também deu parecer contrário ao projeto. Após análise, a comissão entende-se que este não é o melhor momento para dar aumento. Esse daqui, peraí, esse aqui está o parecer do 02. Esse aqui é o 01. Ah, tá. Esse aqui é do 02. Projeto complementar 02, não o que foi lido aqui. O parecer da Comissão de Constituição favorável, o parecer da Comissão de Economia e Planejamento, Orçamento e Finanças, contrário. Projeto de Lei Complementar... É porque esse aqui está junto. Não, está certo. Está certo. Projeto de Lei Complementar número 03/2020. Dispõe sobre o ajuste dos salários e vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os salários e vencimentos dos servidores públicos municipais ficam reajustados em 5%, tomando-se por base de cálculo a base fixa. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão a contas de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de 1º de março de 2020, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 19 de fevereiro de 2020. Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal. Registrado e mandado a publicar no Diário Eletrônico do município de Pirangi, na data de sua edição, nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica do município. Saulo Casimiro, diretor de administração interino. Projeto de Lei Complementar número 03/2020, mensagem do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, através do presente, honra-me encaminhar, através de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre o reajuste dos salários e vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências. A presente proposição tem por objeto conceder reajuste sobre os salários do funcionalismo municipal, vez que o projeto concedeu o acréscimo pouco além da inflação. Embora a fixação, a alteração e a revisão devam ser instituídas por lei em sentido material e observada a competência privativa para cada caso, a norma de fixação da remuneração e a sua alteração, esta última também chamada de aumento ou reajuste, não se confundem com o ato norma de revisão, que é a mera recomposição do valor da moeda em decorrência de seu desgaste no tempo. Ante o exposto, o projeto de lei complementar requer celeridade, haja vista o corrente ano tratar-se de ano eleitoral. Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa casa. Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotto, presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Anexo está o impacto financeiro. Projeto de Lei Complementar número 04/2020, de 20 de fevereiro de 2020. Cria cargos de provimento em comissão de assessor técnico que passam a integrar a Lei Complementar número 1701/2005,
de 15/6/2005, que especifica: o prefeito municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados os cargos de provimento em comissão, que passa a integrar a Lei Complementar 1701 de 2005, de 15 de junho de 2005, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 2201 de 2012, de 7 de fevereiro de 2012, abaixo descrito. Cargo ou emprego: assessor técnico de tributos. Referência 32, quantidade 1, vencimento ou salário, R$ 2.547,39. Carga horária, 40 horas. Assessor técnico de finanças, referência 32, quantidade 1, salário ou vencimento R$ 2.547,39, 40 horas. Artigo 2º. Os cargos criados por esta lei terá como atribuição a seguinte atividade: assessor técnico de tributos, assessorar o setor de o setor tributário nos trabalhos. B. Elaborar pesquisas, redação e arquivamento de documentos de interesse de arrecadação. Controlar as audiências, visitas e reuniões de que deva participar ou em que tenha interesse o setor. Acompanhar e informar seus superiores sobre prazos e providências em relação aos requerimentos, pedidos, cópias e etc. Preparar em resumo as matérias de interesse. Incumbir-se da correspondência recebida e expedida pelo setor. G. Acompanhar e anotar as reivindicações e encaminhamentos propostos para subsidiar os trabalhos da Procuradoria Tributária. E H. Executar demais atividades afins. Assessor técnico. Letra A. Técnico de finanças. Letra A. Assessorar o Departamento de Finanças nos trabalhos. B. Elaborar pesquisas, redação e arquivamento de documentos de interesse da Tesouraria. Letra C. Assistir e auxiliar no controle dos pagamentos e recebimentos. Letra D. Orientar na conciliação bancária e fluxo de caixa. Letra E. Dar assistência para elaboração de relatórios sobre os movimentos financeiros. F. Subsidiar no atendimento de correspondência recebida e expedida pelo setor. Letra G. Executar demais atividades afins. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 20 de fevereiro de 2020. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 04/2020, mensagem do senhor Prefeito. Senhor Presidente, através do presente, honra-me encaminhar, através de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei complementar que cria cargos de provimento em comissão de assessor técnico que passam a integrar a Lei Complementar 1701/2005, de 15/6/2005, que especifica. Assim, o projeto de lei em tela justifica-se pela necessidade de criação de cargo de assessor técnico dos setores tributário e financeiro, tendo em vista a necessária atuação capaz de assessorar e dar suporte aos em relação à execução das atividades dos respectivos órgãos. Salienta que as vagas serão ocupadas por empregados públicos municipais que há décadas estão lotados nos setores e têm amplo conhecimento de todo o trabalho submetido à realização. Apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa, que seja convocada urgentíssimo em virtude de ser matéria urgente e de interesse público relevante. Solicito a especial fineza dos senhores vereadores no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Conclusão do pedido de vista. Em relação ao projeto de lei número 35/2019, de 8 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar certidões de dívida ativa correspondentes
aos créditos tributários e não tributários do município de Pirangi. Foi realizado pedido de vista de minha autoria, concedida pelo plenário durante a realização da primeira sessão ordinária realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, sendo que após análise e reunião realizada com os demais vereadores, constatou-se a necessidade de sugerir emendas supressivas e modificativas nos seguintes artigos. Artigo 1º, supressão do trecho. A partir de 1º de janeiro de 2020, modificação do artigo 3º, inciso 1, que passará a ter a seguinte redação. Após a inscrição endividativa, o crédito tributário e não tributário será cobrado administrativamente o devedor por 180 dias, período este que o Executivo Municipal notificará por escrito o devedor para comparecer no setor competente e regularizar seu débito. E artigo 10º para correção do nome do município. Diante o exposto, devolvo o projeto para apreciação do plenário. Câmara Municipal de Pirangi, 20 de fevereiro de 2020. Ângela Maria Busnardo, vereadora. Emenda número 1, 2020, ao projeto de lei número 35, 2019. Conforme os artigos 202 e 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo identificados apresentam emenda supressiva e modificativa em vários artigos do projeto de lei número 35, 2019. Artigo 1º. Suprime parte do artigo 1º do projeto de lei número 35, 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação. Onde se lê artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a protestar extrajudicialmente a partir de 1º de janeiro de 2020 as certidões de dívida ativa relativas a créditos tributários e não tributários, independentemente de seu valor e sem prévio depósito de emolumentos, custa ou qualquer despesa para o município, fica alterado para: fica o Poder Executivo autorizado a protestar extrajudicialmente as certidões de dívida ativas relativas a créditos tributários e não tributários, independentemente do seu valor e sem prévio depósito de emolumentos, custa ou qualquer despesa para o município. Artigo 2º. Modifica-se o inciso 1º do artigo 3º do projeto de lei número 35, 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 1º. Após a inscrição em dívida ativa, o crédito tributário e não tributário será cobrado por via administrativa do devedor pelo período de 30 dias, fica alterado para: artigo 3º, inciso 1º. Após a inscrição em dívida ativa, o crédito tributário e não tributário será cobrado administrativamente o devedor por 180 dias, período este que o Executivo Municipal notificará por escrito o devedor para comparecer no setor competente e regularizar seu débito. Artigo 3º, modifica-se o artigo 10 do projeto de lei número 35, 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação. Onde se lê artigo 10, o município de Pirangi poderá fornecer ao interessado informações a respeito da existência ou não de protesto, bem como acerca do tabelionato que o lavrou, cabendo-lhe a responsabilidade pelos dados que fornecer. Fica alterado para: artigo 10, o município de Pirangi poderá fornecer ao interessado informações a respeito da existência ou não de protesto, bem como acerca do tabelionato que o lavrou, cabendo-lhe a responsabilidade pelos dados que fornecer. Pirangi, 20 de fevereiro de 2020, Douglas Françaires Escardelato, Juarez Eduardo Ribeiro, Ângela Maria Busnardo, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos e Rorivaldo Otávio da Chagas. Projeto de lei número 6, 2020, de 7 de fevereiro de 2020.
autoriza a adesão do município de Pirangi à Associação dos Amigos do Caminho da Fé e dá outras providências. O prefeito municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a adesão do município de Pirangi à Associação dos Amigos do Caminho da Fé, AACF, com CNPJ 05-630-044, 1000-19, com sede na Avenida Armando Salles de Oliveira, número 196, Centro, município de Águas da Prata, São Paulo, CEP 13.890.000, cujo objetivo é a manutenção da trilha de peregrinação turística religiosa conhecida como Caminho da Fé, na qual este município será inserido conforme estatuto da associação, devidamente registrado em cartório e respectivo regimento interno. Artigo 2º. Fica o município de Pirangi autorizado, na qualidade de membro mantenedor da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, AACF, a efetuar o pagamento de uma contribuição mensal, cujo valor é de R$ 255,78, conforme o artigo 13 do regimento interno da AACF, a partir da data da adesão. Parágrafo 1º. O valor mencionado no caput do artigo está em conformidade com o determinado no regimento interno da referida associação. Parágrafo 2º. O valor da contribuição regular poderá ser corrigido monetariamente, de acordo com o determinado regimento interno da referida associação, anualmente. Artigo 3º. Para atender às despesas decorrentes da presente lei no exercício 2020, serão utilizados recursos consignados na seguinte dotação orçamentária: 2. Executivo, Departamento de Esporte, Cultura e Turismo, Comércio e Serviços, Turismo, Promoção de Turismo, Manutenção da Unidade de Turismo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 4º. Durante a elaboração dos orçamentos do município para os anos seguintes, serão consignadas dotações orçamentárias para custear as despesas decorrentes da presente lei em cada exercício financeiro correspondente. Artigo 5º. Os pagamentos das contribuições constantes desta lei deverão ser feitos através de boleto bancário emitidos pela Associação dos Amigos do Caminho da Fé em favor da conta corrente número 17.529, dígito 6, da agência do Banco Itaú, na cidade de Águas da Prata, São Paulo. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 7 de fevereiro de 2020. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 6/2020. Mensagem do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, através de Vossa Senhoria, honra-me encaminhar o incluso projeto de lei que autoriza a adesão do município de Pirangi à Associação dos Amigos do Caminho da Fé e da outras providências, a fim de expandirmos o trabalho que vem sendo realizado no turismo em nossa cidade, considerando que temos em nossa cidade os ciclistas, as comitivas e demais romeiros e devotos que percorrem o Caminho da Fé até as cidades de Aparecida do Norte de São Paulo. A presente proposição visa também aquecer nossa economia, bem como proporcionar também a geração de emprego e renda, considerando os turistas que virão desde a cidade de Olímpia e demais cidades que fazem parte do trajeto que passarão por Pirangi. O Caminho da Fé Brasil, inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela, Espanha, foi criado para dar a estrutura às pessoas que sempre fizeram peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, oferecendo-lhes os necessários pontos de apoio e infraestrutura. A ideia da sua criação ocorreu após um dos organizadores percorrer por 2 vezes o conhecido caminho espanhol. Imbuído do propósito de criar algo semelhante no Brasil, convidou alguns amigos, aos quais expôs seus planos, tendo recebido pronta acolhida dos mesmos.
dos mesmos. Assim, o trio composto por Almiro Grings, Clóvis Tavares de Lima e Iracema Tamashiro, e no princípio, ajudado por outros amigos voluntários, dentre os quais Aparecida de Lourdes Dezena Cabrelon, deram início aos primeiros contatos com prefeituras e paróquias das cidades por onde passaria a trilha. Com a ajuda de um mapa e partindo de Águas da Prata, foi imaginado um caminho que chegasse até Aparecida, privilegiando a rota mais lógica e que atendesse ao perfil peregrino, sem interferência política. O Caminho da Fé foi inaugurado em 11 de 2 de 2003, na cidade de Águas da Prata, São Paulo. Dando continuidade, seu traçado poderá sempre ser alterado visando agregar outras cidades. Atualmente, em 2016, a rota é composta por cerca de 970 quilômetros, dos quais aproximadamente 500 quilômetros atravessam a Serra da Mantiqueira por estradas vicinais, trilhas, bosques e asfalto, proporcionando momentos de reflexão e fé, saúde física e psicológica e integração do homem com a natureza, seguindo sempre as setas amarelas. O peregrino vai reforçando sua fé, observando a natureza privilegiada, superando as dificuldades do caminho, que é a síntese da própria vida. Aprende que o pouco que necessita cabe na mochila e vai despojando-se do supérfluo. Exercitando a capacidade de ser humilde, compreenderá a simplicidade das pousadas e das refeições. Em cada parada, estará contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das pequenas cidades e propiciando a integração cultural de seus habitantes com a dos peregrinos oriundos de todas as regiões do Brasil e de diferentes partes do mundo. Em 15 de 8 de 2003, foi criada a Associação dos Amigos do Caminho da Fé, com sede na cidade de Águas da Prata, composta por um conselho deliberativo representado pelos prefeitos integrantes e uma diretoria executiva que desde então subsidia todo o funcionamento da rota. Assim, por tratar-se de procedimento que aumenta a oportunidade para a geração de emprego e renda e vai deixando nossa cidade cada vez mais próxima de ter avanços no turismo, solicito a especial fineza dos senhores vereadores no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado. Prefeitura Municipal de Pirangi, 7 de fevereiro de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Projeto de Lei número 07/2020, altera a PPA e LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos nos anexos da Lei 25.6317, do PPA e anexo da Lei 2677/2019, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2020. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao Orçamento Municipal, Lei número 2697, de 3 de 12 de 2019, no valor de R$ 50.283,31, para atender a seguintes programação. Órgão 02 Executivo, Departamento de Saúde e Atenção Básica, Agente Comunitário, Programa de Agente Comunitário, Material de Consumo, Fonte de Recurso 95 Federal, PAB variável, valor R$ 1.000, outro serviço de terceiros, pessoa física, Fonte de Recurso 95 Federal, PAB variado, valor R$ 23.783,31, outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Fonte do Recurso 95 Federal, PAB variável, valor R$ 2.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, assistência de média e alta complexidade, MAC,
material de consumo, fonte de recursos 95, federal, MAC e outros, valor R$ 3.500, equipamentos e material permanente, fonte de recursos 95, federal, MAC e outros, valor R$ 20.000. Artigo 3º, os recursos necessários à abertura de crédito que trata o artigo 2º decorre de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do município do exercício de 2019. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 12 de fevereiro de 2020, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal. Projeto de lei número 7 de 2020, mensagem do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, através de vossa senhoria, honra-me encaminhar o projeto de lei número 7 de 2020, que inclui nos anexos da lei 2563 de 2017, do PPA e anexos da lei 2677 de 2019, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2020. A presente proposição visa autorizar a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 50.283,31, com o principal objetivo da proposta. O valor de R$ 23.500 visa a aquisição de materiais de consumo e equipamentos para inserir na fisioterapia em piscina terapêutica aquecida, preparada e adaptada para utilizar os benefícios e efeitos físicos, fisiológicos da água, flutuação e pressão hidrostática, no processo de reabilitação. O pagamento de pessoa física, pessoa jurídica e material de consumo equivalente a R$ 26.783,31 tem o principal objetivo da proposta é estimular estratégias para a realização e atualização do cadastro dos usuários no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, SISAB, visando ampliação do acesso à população aos serviços da atenção primária, a APS. Em face do exposto, solicito a colaboração dos vereadores para que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis desta Casa, solicitando que, submetido à discussão com a brevidade que o caso requer, solicito especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado. Município de Pirangi, 12 de fevereiro de 2020, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Projeto de lei número 08/2020. Dispõe sobre a suplementação de crédito especial e dá outras providências. O prefeito municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à suplementação do crédito especial aberto de acordo com a Lei Municipal 2708, de 24/1/2020, no valor de R$ 54.000, para atender a seguinte programação. Órgão 2 Executivo, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência Comunitária, Assistência Financeira, FMAS, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos ou serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte 1 de recursos, 01 Tesouro, valor R$ 54.000. O recurso necessário à abertura do crédito de que trata o artigo 1º decorre de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do município do exercício 2019. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, município de Pirangi, 12 de fevereiro de 2020, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal. Projeto de lei número 08/2020, mensagem. Senhor presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de vossa excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a suplementação de crédito especial e da outras providências. A proposição possibilita a transferência de recursos a instituições privadas sem fins lucrativos por intermédio de Fundo Municipal de Assistência Social, cuja verba advém de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial no município do exercício de 2019. Por tratar-se de compra ser de relevante interesse da comunidade, apraz-me do ensejo para solicitar de Vossa Excelência a tramitação do presente o mais breve possível, apresentando nessa oportunidade a Vossa Excelência e nobres vereadores meus respeitosos votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis desta Casa. Município de Pirangi, 12 de fevereiro de 2020, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Projeto de lei número 09/2020, de 20 de fevereiro de 2020, dispõe sobre o prolongamento da Avenida 24 de Maio, abrangendo a Rua 9 do loteamento Jardim Paraíso. O prefeito municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Avenida 24 de Maio, que se encerrava na altura do número 847, com a aprovação do loteamento Jardim Paraíso, a Rua 9 do referido loteamento, trata-se da continuação, prolongamento da Avenida 24 de Maio. Artigo 2º. A Rua 9 do loteamento Jardim Paraíso passa-se a denominar Avenida 24 de Maio. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 20 de fevereiro de 2020, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal. Mensagem do senhor prefeito. Senhor presidente, através de Vossa Senhoria, honra-me encaminhar o incluso projeto de lei que dispõe sobre o prolongamento da Avenida 24 de Maio, abrangendo a Rua 9 do loteamento Jardim Paraíso. Após levantamento cadastral, analisando o mapa do município, constatou-se que a Rua 9 do loteamento Jardim Paraíso dá continuidade à Avenida 24 de Maio. Sendo assim, trata-se de um prolongamento da referida avenida que já existia. Diante disto, para que seja feita a regularização cadastral e a devida averbação no cartório de registro de imóveis, para que não haja prejuízo aos munícipes que possuem terrenos e, caso necessitem de qualquer transação junto ao CRI, poderão ser surpreendidos por atrasos burocráticos, devido a essa situação. Sendo assim, para que fique regularizado o prolongamento da Avenida 24 de Maio, extinguindo a Rua 9, necessário se faz a aprovação deste projeto. Apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa, que seja tramitada, solicito a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado para que não haja os possíveis prejuízos supracitados. Prefeitura Municipal de Pirangi, 20 de fevereiro de 2020. Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Anexo está o mapa da rua. Projeto de Lei Legislativo Complementar número 01, de 20 de fevereiro de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Dispõe sobre o reajuste salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo. A mesa diretora faz saber que a Câmara Municipal de Pirangi, comarca de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Os salários e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal ficam reajustados em 5% sobre o valor percebido em folha de pagamento do mês de março de 2020, tomando-se por base de cálculo a parte fixa. Artigo 2º. Aplica-se ao disposto no artigo anterior, nas mesmas bases percentuais e condições, aos proventos de pensões normais e vitalícias pagas pela Câmara Municipal.
de Pirangi. Artigo 3º. As despesas com pessoal e seus reflexos, decorrente da imediata aplicação da lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento da Câmara Municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros ao mês de março de 2020. Câmara Municipal de Pirangi, 20 de fevereiro de 2020. Sidnei Osmo Vidotti, presidente. Fábio Cola de Lima, vice-presidente. Luiz Carlos Moraes Júnior, primeiro secretário. Rorivaldo Otávio das Chagas, segundo secretário. Justificativo. O presente projeto de lei complementar tem a finalidade de reajustar na ordem de 5% a remuneração dos servidores da Câmara Municipal para que sejam atendidas as determinações contidas na Carta Magna. Reza o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Dessa forma, damos por justificado e encaminhamos a essa egrégia Câmara Municipal para apreciação e votação do referido projeto de lei complementar, esperando a devida aprovação por essa Casa de Leis. Câmara Municipal de Pirangi, 20 de fevereiro de 2020. Sidnei Osmo Vidotti, presidente. Fábio Cola de Lima, vice-presidente. Luiz Carlos de Moraes Júnior, primeiro secretário. Rorivaldo Otávio das Chagas, segundo secretário. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Saúde, Higiene, Assistência e Promoção Social, Educação e Cultura, ao projeto de lei legislativo 02/2020, que dispõe sobre a implementação do Programa Municipal de Combate à Prevenção ao Mosquito Transmissor da Dengue, a chikungunya e do vírus da Zika. Parecer favorável. A Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento e Finanças, Serviços, Meio Ambiente e Obras Públicas, também parecer favorável. Lido, senhor presidente. Terminada a leitura das matérias, comunico que o substitutivo ao projeto de lei complementar número 01/2020, os projetos de lei complementar 3 e 4/2020 e os projetos de lei número 6, 7, 8 e 9/2020 e o projeto de lei complementar legislativo 01/2020, lidos nessa sessão, serão encaminhados às comissões permanentes para emitirem seus respectivos pareceres. O projeto de lei complementar número 02/2020 será apreciado em primeira discussão e votação na ordem do dia. O projeto de lei número 35/2019, a emenda 01/2020 e o projeto número 35/2019 e o projeto de lei legislativo 02/2020 serão apreciados em única discussão e votação na ordem do dia. Terminada a apresentação de expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Roque Donizete Câmara. Senhor presidente, nobres colegas, visitante, internauta. Senhor presidente, nobre colega vereadores, visitante, internauta, eu gostaria de fazer um requerimento verbal no cruzamento da rua Avenida Antônio Bernardi Filho, com a rua Antônio Escardelato. Tem duas árvores lá, nas duas esquinas, que a gente vai atravessar lá, a gente não consegue ver.
tem que parar bem a condução para analisar certinho. Inclusive, semana retrasada, eu dei diretor para nobre colega lá, quase que nós pegamos lá. Então, eu gostaria que o prefeito olhasse com carinho lá, aquela rua lá, fizesse uma podação nas árvores lá, que tem umas árvores lá dos dois lados, para podar bem feitinho, um serviço bem bonitinho. Muito obrigado, presidente. Está em discussão o pedido verbal do vereador Roque, Donizete Câmara. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos visitantes, funcionários e aos internautas, boa noite. Senhor presidente, quero aproveitar então o ensejo para fazer um requerimento verbal, solicitando que o senhor prefeito responda para este vereador e para que este vereador possa estar respondendo para os munícipes que requisitaram este pedido. Quem vi o valor que foi, o quanto custou aquela rotatória ali de frente com o ginásio de esporte, com o salão de festa do Bacanão, o valor total, e junto os empenhos, né, de cada obra que foi feita ali, porque a gente viu ali que teve uma empresa que iniciou, que fez, a gente viu ali que também muita coisa foi feita pelos funcionários da prefeitura. Então, gostaria que fosse especificado qual foi a parte da empresa, cada parte, que foi asfalto, foi abrir valeta, que seja especificado certinho, e que também seja especificado, e valores, o que a empresa fez, valores, e juntamente com cópia de empenho, né? E também o que os funcionários da prefeitura fizeram ali, né? Porque um chega e fala uma coisa, eu moro ali, eu vi, eu acompanhei, a gente vai falar, muitas vezes fala que a gente está defendendo isso e aquilo. Tendo em documento em mãos, a gente pode responder melhor, que aí não é uma resposta minha, mas sim do gestor, né, do executivo, aquele que executou a obra. Então, repetindo, que seja o valor total da obra e junto o que a empresa fez, qual foi da competência dela e empenhos e valores, e qual foi a competência de funcionários da prefeitura e valores, para a gente bater ali, junto do que está feito ali, já está pronto. Claro que tem algumas coisas que tem que ser feitas ali, a chuva destruiu uma época, tem uma parte de cima que ainda não está terminada, abriu o buraco onde foi feito o recap, né, a chuva, isso daí não vamos culpar a administração nada, mas tem que ser refeito. Então, eu gostaria que esse requerimento, que o senhor prefeito responda, para que eu possa responder para as pessoas que vêm perguntando e questionando. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o requerimento verbal do vereador Juarez. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Faz uso da palavra o vereador Douglas. Senhor presidente, vereadores, visitantes presentes. Senhor presidente, visto que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na cidade de São Paulo, eu queria fazer um requerimento verbal pedindo para o senhor prefeito, juntamente com o setor responsável, soltasse uns informativos na cidade, com umas recomendações de prevenção. A Organização Mundial da Saúde já está soltando em vários sites algumas recomendações, como lavar bem as mãos frequentemente, cozinhar bem carne, ovos, cobrir a boca ao espirrar. Então, queria que o prefeito municipal, junto com o setor responsável, soltasse esses informativos na cidade. Obrigado. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Douglas. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar.
Aprovado por unanimidade. Faz uso da palavra o vereador Douglas. Se fosse possível também, senhor presidente, o senhor soltar essas recomendações no nosso jornal aqui da Câmara. Obrigado. Nós vamos pesquisar essas recomendações e, com certeza, nós vamos soltar no informativo da Câmara. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Senhor presidente, solicito que não seja suspenso a sessão por 10 minutos em respeito a todos os internautas. Em discussão, o pedido verbal do vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Como mais nenhum vereador queira fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário faça a verificação do quórum da ordem do dia. Presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Juarez Eduardo Ribeiro, Roque Donizete Câmara, Fábio Cola de Lima, Sidnei Osmo Vidotti, Douglas França Aires Escardelato, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, Rorivaldo Otávio das Chagas e Luiz Carlos de Moraes Júnior. Verificado o quórum e havendo o número legal, iniciamos a ordem do dia. Da segunda sessão ordinária desse 26 de fevereiro de 2020. Comunico que faz parte para a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 2 de 2020. Única discussão do projeto de lei 35 de 2019, emenda 01/2020 referente ao projeto de lei número 35 de 2019 e projeto legislativo 02/2020. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra o vereador Douglas França Aires Cardelato. Senhor presidente, solicito a dispensa das referidas matérias, porque já foram lidas em sessões anteriores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Douglas. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 2 de 2020. Altera a denominação e referência de cargos da Prefeitura Municipal. Em discussão. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Eu já quero colocar, como da comissão, né, já fomos contra, unânime da nossa comissão, e na comissão nós colocamos que não era o momento. E analisando mais a fundo também, os funcionários públicos, no modo geral, inclusive até os diretores, durante 2017, 18, 19 e agora, mais essa que foi lida, que sessão que vem nós vamos estar aprovando, mais 5%, ao todo foi 16% para os funcionários públicos em 4 anos. 16%. Se não me falha a memória, se eu estiver errado, me perdoe, 2% em 2017, 4%, depois 5% e agora 5%. Então, totalizando 16%. E somando a mudança de referência dos diretores aqui, de 43 para 45, que dá o aumento do salário deles na referência 43, que é 4.084,99, que passa para a referência 45 no valor de 5.355, um aumento de R$ 1.270,01, sendo 31,09% de aumento para 9 servidores, né, diretores de cargos de confiança. Então, é isso que nós, da comissão, né, eu, o vereador Roque Donizete, o vereador Roque Otávio da Chagas, chegamos nessa conclusão. Se a prefeitura ela passa por um momento que nós entendemos que não pode dar mais para o funcionário público, eu acho que todos têm que abraçar e dizer, se não é para um, não é para, se não é para todos, não é para um, e assim por diante. Se não é para
quase 300 funcionários, então não pode ser para os 9 também. Eu acho que aquela questão, estamos no mesmo barco, não vamos deixar o barco afundar, então tá bom. Então vamos todos ter o mesmo aumento. Se os funcionários vai ter 5%, que os diretores também tenham 5%. Então essa é a nossa conclusão. Eu já adianto meu voto contrário a este projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Faz uso da palavra a vereadora Ângela. Boa noite a todos, senhor presidentes, nobres colegas, minha colega vereadora, todos os presentes. Na comissão, nossa, foi aprovada, foi passada, eu votei a favor. Votei a favor porque ela é constitucional, certo? Mas o meu voto também agora não é o momento, meu voto é contrário. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes e internautas. Como a vereadora Ângela já falou, sou presidente da comissão, e na comissão a gente analisa o quê? Se o projeto é legal ou ilegal, por fazer parte da Comissão de Justiça, né? Então lá nós demos favorável, e também dei a minha opinião no momento da reunião, como vou dar agora. Eu sou favorável. Por quê? Eu vou explicar para muitos aí que às vezes alguém não entende, alguns não entendem o que é um cargo diretor. Um cargo diretor, ele não ganha 13º, ele não tem férias, ele não tem terço de férias, ele não tem horário de trabalho, ele trabalha de manhã até de noite ou a hora que o prefeito assim o requisitar. Então ele não tem carga horária, certo? Toda a responsabilidade de um determinado setor, quem responde é o diretor. É a pessoa responsável por essa situação. Vamos citar um exemplo aqui, a dona Ângela, que é diretora de saúde. Ela não é um assalariado, ela é responsável por todo o setor saúde. Muitas pessoas podem dizer assim, mas se ela não está contente com o que ela ganha, ou os demais não estão contentes com o que ganham, pede as contas. Só que assim, eu não acho que isso seja um aumento de salário, porque, como eu disse, eles são subsidiados, eles não são salariados. Eles recebem o salário sim, porém não têm os mesmos privilégios de um funcionário, que é o 13º, fundo de garantia, tem INSS, mas não tem fundo de garantia, não entra alguns detalhes aí no sistema imposto deles, né? Mas sim é cobrado pelo Executivo Municipal tudo o que acontece naquela diretoria. Porque quando o prefeito nomeia um cargo diretor, ele nomeia para representá-lo na sua ausência. E o prefeito não se desdobra, ele é um só, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, tudo que é responsável de cada setor são os diretores que respondem. Vou citar outro exemplo aqui, que é o nosso diretor de esporte. Todos sabem, passamos por umas Olimpíadas há pouco tempo, e nessas Olimpíadas, alguns viram, outros não, mas ele correu muito, de julho para cá. Em janeiro teve as Olimpíadas, ele trabalhou das 7 da manhã à meia-noite, todos os dias das Olimpíadas, e tudo que acontecesse naquelas Olimpíadas, o responsável era ele. Se acontecesse um machucado, um acidente, alguma coisa dentro da quadra, ele responderia por isso. Então, assim, não creio que seja aumento. Eu creio que seja merecimento, porque o cargo requer. É muita coisa para um cargo só, é muito horário ao que compete a eles, né? Não estou aqui para defender ninguém, estou aqui defendendo o cargo, tá? Porque hoje são eles, mas amanhã pode ser outros. E às vezes a gente pode deixar de contratar um diretor excelente, porque o valor não vai ser atrativo. Muitas pessoas disseram
agora há pouco nesse concurso que teve, vieram me falar, mas nesse preço aí eu não quero prestar concurso. Eu vou lá para ganhar essa mixaria? Para mim não interessa. Quem dera, então, fazer parte competente de um cargo diretor para, assim, responder pelo setor, porque todos os diretores respondem pelo setor. E aí, com relação ao aumento de 300 e tantos funcionários que a prefeitura tem hoje, eu não sei o valor, o tamanho exato, mas nós temos uma porcentagem de folha de pagamento. Esses cargos diretores são 9. O impacto nessa folha de pagamento é mínimo. Agora, já pensou se dá 30% para todos os funcionários em ano político? Que prefeitura que aguenta? É melhor a prefeitura aguentar pagando os seus funcionários em dia, completamente em dia. Não estou dizendo que vai aumentar, estou sugerindo só, né? Mas existem diversas prefeituras ao nosso redor aqui que vêm passando por dificuldade para honrar o pagamento do funcionário. Então, às vezes é preferível ter um aumento justo, um reajuste justo, do que aumentar demais e depois não receber. Então, o executivo tem que ser coerente, e na minha análise está sendo. E os cargos diretores, eu fui pesquisar, foi feita uma pesquisa na região toda, o nosso cargo diretor está abaixo da média, mas eu acho que a responsabilidade que eles ocupam é grande. Então, assim, a minha parte não é defender o diretor, porque nós temos eleições esse ano. Pode ser que acabe a nossa gestão, porque todos os vereadores aqui fazem parte da mesma gestão, e como é eletivo, todos nós podemos sair, tanto executivo quanto o vice-prefeito, e entrar novos. E vão ser contratados novos cargos diretores. Eles não são para sempre, eles não são concursados. Então, eu acho que é merecido, é devido ao cargo. Não pelas pessoas. Gente, eu não estou julgando as pessoas aqui que ocupam os cargos, mas o cargo requer um cuidado para colocar uma pessoa lá que possa se disponibilizar. Porque a gente, de repente, contrata uma pessoa por valor menor, aí ele não se disponibiliza. Ele não vai para casa, ele desliga o telefone, ele não cumpre com o seu papel, ele deixa a desejar. Então, eu sou favorável, sim, ao projeto, que sei que daqui a pouco vai sair na porta, o vereador é favorável ao aumento dos diretores e aos funcionários não. Quero deixar bem claro, eu acho que o cargo a qual eles exercem merece uma remuneração justa ao qual eles respondem. A nossa diretora de educação, se acontecer algo com a escola durante o período da noite, ligam para ela. Informam o prefeito, mas ela é responsável, ela que assina por tudo. Então eu acho que é devido, às vezes deixam seus lares, suas famílias, para estarem à frente, junto conosco, ajudando o nosso município. É só, presidente. Continua a discussão. Faz uso da palavra o vereador Douglas. Senhor presidente, vereadores, eu também quero justificar meu voto, porque às vezes saem muitas palavras distorcidas lá fora. Como o vereador Fábio falou, eles só falam contra, a favor, então nesse caso, quero justificar meu voto. Tem alguns diretores que, ganhando até o dobro desse valor, seria pouco pelo trabalho que eles desenvolvem. Isso eu entendo, mas só que hoje eu vou votar a questão do aumento. Esse aumento eu acho muito desproporcional, sendo o aumento no ano só nesse valor. Se fosse ainda 10% um ano, 10% outro ano, 10% no ano seguinte, agora dá um aumento de 31%, assim, de uma vez só, eu acho desproporcional pelo momento. E o cargo de direção, não existe diretor sozinho. O cargo de direção é uma equipe composta por secretários. Agora, como se aumenta o valor de 31% de um e dos outros que fazem parte da equipe, nem 1%. Então, veja bem, eu não sou contra o valor que eles estão ganhando. Como eu já disse, tem alguns que merecem até o dobro. Eu sou contra esse aumento desproporcional de uma vez só.
como existe vários outros funcionários da prefeitura que também merece aumento, e vai ter um aumento de 5%. Agora, um valor de 31% de uma vez só, eu não concordo. Até se o prefeito, não sei se vai passar ou não vai, mas se ele quiser mandar um aumento esse ano, outro aumento ano que vem, mas que seja de uma forma gradual, de uma forma proporcional, eu sou favorável. Dessa forma, não. Obrigado. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Como eu também concordo da fala do vereador Fábio, eu quero também colocar aqui, não estou dizendo que eles não merecem, né? Simplesmente, na minha fala, eu coloquei a questão da diferença de aumento do funcionário público, dos demais funcionários, e como também com o valor que eles estão recebendo. A proporção está muito grande. E faço também e apoio a palavra do vereador Douglas, que um diretor, ele não é sozinho. Mesmo que ele carregue uma bronca, mas se a bronca cair em cima dele, ele vai cair em cima de quem? Dos seus secretários, dos seus subordinados. Então, todo mundo é responsável, tem grande responsabilidade dentro da administração. Tá? Então, também apoio da forma de aumento que o vereador falou, porque tem diretores, que inclusive cheguei a trabalhar com alguns em 2013, e sei quão merecidos são, né, o aumento, mas dessa forma totalmente fora, a proporção totalmente fora. Então, é por isso que meu voto é contrário, não por questão de merecimento ou não, é questão do momento. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Continue a discussão. Faz uso da palavra o vereador Doni. Senhor presidente, nobre colega, visitante, eu também eu sou contra o aumento. É justo que ganhar mais é muito bom para as pessoas, é o que merece. Eles merecem até mais, que nem o nobre colega vereador falou. Mas está sendo uma diferença muito longa uma da outra aí. Tem muito motorista, no exemplo, de ambulância, de ônibus, que carrega a vida também. Então, acho que não é justo, a diferença está sendo muito grande aí. Então, acho que não tem condições de nós, vereador, pelo menos eu, como vereador, aprovar um projeto desse aí, uma lei dessa aí. Então, no momento, eu sou contra. Continue a discussão. Faz uso da palavra o vereador Rory. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, visitantes, internautas. Analisando aí o nobre colega Fábio, a comissão da gente decidiu parecer ao contrário, mas analisando agora o nobre colega aí, e também estive analisando os diretores das cidades regionais, com um salário bem superior aos nossos diretores, e eu gostaria que dava 50%, né? Mas, felizmente, não pode. Mas eu sou favorável ao projeto, pelo que o nobre colega já falou. E o outro nobre colega também falou, né? Pelo trabalho das pessoas, mereciam muito mais, até o dobro, né? Eu vou ser favorável ao projeto porque analisei salários de diretores regionais que estão bem acima dos nossos aqui, e os nossos, parabenizando a todos eles pelo excelente trabalho que vem fazendo também. Inclusive, o nobre colega falou aí do diretor de esporte que trabalhou aí. E analisando também, agora eu não tinha pensado sobre isso, sobre 13º, essas coiseiras todas, essas aí que não tem, né? Então, vou ser favorável por essa razão, que eu acho que merece, sim. Foi bem lembrado aí que eles não são remunerados com 13º, com muita coisa, e o horário também, né?
além do horário que eles trabalham, vem aí a parte psicológica, né, que é a responsabilidade do diretor. Também concordo com o nobre colega. Por essa razão, eu vou ser favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Faz uso da palavra o vereador Luiz Carlos Moraes Júnior. Boa noite, senhor presidente, senhores presentes, internautas. Também quero deixar aqui só registrado que eu acompanhei o motivo desse pedido de aumento aí dos diretores. Foi praticamente o motivo que o Tribunal de Contas pediu para o prefeito mandar um ofício ano passado para o senhor presidente, na época o vereador Juarez, que está, no caso do prefeito, os médicos da estratégia da família estão quase ganhando mais que o prefeito e não pode. E nesse caso está acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro, no primeiro caso, diretor de administração, só a título de exemplo, não estou dizendo que é o que vem ocorrendo, mas eu sei de outros cargos aqui que está. De repente o escriturário, de longa data, os seus benefícios e alguma comissão, alguma gratificação que ele tem, ele ganha mais que um diretor. Então, aí, na verdade, é o princípio aí da equidade que tem que ser observado. Apesar de ter dado 31%, mas falando em reais, dá 1.300 para poder superar alguns que ganham mais do que os diretores. Então, simplesmente foi para dar aí para equilibrar. Não é justo, por exemplo, lá, como eu trabalhei no banco, o caixa ganha mais do que um gerente, que é o que acontece em alguns casos aqui, de alguns cargos. Tem um servidor de certo setor ganhando mais que um diretor. Então, eles deveriam, se eu fosse eles, até consultaria o Tribunal de Contas antes e mostraria todos os pareceres, inclusive não precisa nem ir longe. A própria Constituição fala que tem que haver esse princípio da equidade. Então, nesse sentido, independente aí, se fosse até 100% aí o valor, para manter, para cumprir a lei, se for para cumprir a legislação, se a Constituição garante esse direito, eu votaria favorável também. Então, sou favorável nesse sentido, e concordo aí que eles ficam à disposição 24 horas, igual o prefeito. Obrigado. E igual a nós também, vereadores da população. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. O projeto de lei foi rejeitado por 5 votos a 3. Votos contrários: Rocco Donizete Câmara, Juarez Eduardo Ribeiro, Ângela Maria Busnardo, Maria de Fátima Manfredo dos Santos, Douglas França Ares Escardelato. Votos favoráveis: Rorivaldo Otávio das Chagas, Luiz Carlos Moraes Júnior e Fábio Cola de Lima. Portanto, o projeto foi rejeitado em primeira votação. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 35, 2019, que autoriza o Executivo a protestar as certidões da dívida ativa. Está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação a emenda número 01/2020 ao projeto de lei número 35/2019. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 2/2020. Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue. Em discussão.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Informo a todos que a palavra está livre. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes e internautas. Eu queria deixar os parabéns a todos que organizaram o carnaval esse ano. Apesar do incidente que aconteceu, é uma situação lastimável, uma família que perde uma pessoa, mas no decorrer do restante dos outros dias tiveram uma organização, uma equipe que fez, vieram muitos de outras cidades aqui, e como disse uma vez um vereador em cima do palco, que hoje ele já não está mais entre nós, foi o vereador Pedro Fantasia, o carnaval hoje é uma situação necessária. Por quê? Evita que os nossos filhos e os munícipes saiam do município e corram riscos nas estradas, né? Então, eu quero parabenizar a todos que participaram da organização do evento, porque a população, de um modo geral, compartilhou, participou. Eu tive todos os dias presente no evento, junto com o pessoal lá. Eu vi o trabalho deles, a correria que foi, seguranças, e foi um trabalho muito bonito, um trabalho bem feito. Muitas cidades se invejam da nossa por ter tido carnaval. Algumas não tiveram condições financeiras de ter, e graças a Deus a nossa, devido à boa administração da nossa gestão, que nem o prefeito fala sempre, né? Não é, a administração não é só dele, é dos vereadores também. É a gestão 2017-2020, então é mérito da Câmara também, que nós tenhamos ali recursos, como todos buscaram recursos e ajudaram na economia do município, que esse carnaval fosse bonito, fosse bem feito, e que a praça tivesse repleta de pessoas lá. Então, a gente tem que dar parabéns aos organizadores, sim, porque mantiveram um carnaval à altura dos que vinham vindo. Obrigado. A palavra continua livre. Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão será no dia 10 de março de 2020, às 20 horas. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão ordinária desse dia 26 de fevereiro de 2020. Acabou-se.